Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre a teoria do design. Quais são as principais disciplinas que precisamos aprender para sermos mais eficientes no dia a dia como designer? Será que estudar sobre a história da arte é realmente relevante para quem deseja atuar como uma pessoa product designer? Exatamente sobre essa e outras questões que iremos discutir neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo que atua com design há mais de 15 anos, é pós-graduado em UX e criador de conteúdo pelo Chief of Design. Salve, salve, David Arte. E aí, tudo beleza, Luan? Tudo beleza, mano. Bora falar um pouquinho aí sobre princípios, fundamentos do design. Pô, boa, cara. Bom, a gente que tá sempre gravando junto aí pelo Semiose, fazendo as lives, agora de vez em quando a gente tem que gravar um episódio entre a gente também, trocando uma ideia sobre algum tema, alguma coisa, né? Que é importante também pra galera ouvir um pouco mais das nossas opiniões e assuntos aí diversos sobre esse universo de design, né? É verdade, viu? Até porque é um dos episódios mais bem vistos lá, com o maior número de views no Semiose podcast é da gente, de nós dois falando groselha lá, né? Então vamos fazer mais mesmo, viu? Precisamos. Talvez fazer episódios menorzinhos, que nem você faz aqui no próprio Papo, né? Você tem uns episódios solos ali com as dicas, né? Então pode ser mais naquele formato, talvez, né? Sim, com certeza, cara. E aí eu já queria entrar aí, né, nessa seara sobre essa questão da teoria do design, né? E até explicar um pouco o contexto por que a gente quis falar sobre essa pauta. O David aí, hoje em dia, é mais do que um parceiro de podcast, assim, se tornou realmente um amigo meu aqui. É o irmão branco que eu não tive, né? Que se eu tivesse irmão, provavelmente seria pretinho assim como eu, mas aí tem um irmão que não é de sangue, que é branco aí, ó. Então a gente troca bastante, conversa e a gente sempre discute sobre essa questão de, tipo, a galera, pelo menos é a percepção que a gente tem, tá, pessoal? Quem tá nos ouvindo aí, sobre esse esquema de... O pessoal começa na área e às vezes foca muito numa ferramenta e esquece um pouco da teoria do design, como os princípios, fundamentos de design contribuem para o dia a dia. E às vezes a galera nem foca nisso, porque pode ser, né, genuinamente, que a galera nem sabe se isso realmente vai ajudar. Porque, assim como eu falei aqui na introdução, cara, será que realmente estudar a história da arte ajuda no dia a dia de fato? O que isso impacta, né? Então, são perguntas, questionamentos que às vezes as pessoas não sabem e aqui a gente quer refletir um pouco sobre isso. Só que só antes da gente entrar, né, mergulhar a fundo nisso aí, deixar os recados aí pra galera, né? Quem curte aqui o Papo de UX, deixa aí o seu like na plataforma de podcast que você mais gosta de ouvir. Se for principalmente pelo Spotify, tenha 5 estrelas que você pode deixar aí, que ajuda a impulsionar e mostra os episódios para outras pessoas. Também segue a gente aí, que é super importante. Quando você segue aqui o Papo de UX pelas plataformas de podcast, você recebe notificações e aí você sabe quando novos episódios saem, apesar de toda segunda-feira tem episódio novo, mas é bacana para te lembrar que é tanta correria no dia a dia, às vezes a gente esquece. Hoje é segunda e tal, vem a notificação lá, você lembra. E se você quiser contribuir de outra forma também, de forma monetária, você pode fazer também um Pix pra gente na nossa chave de e-mail, que é pix@papodeux.com.br, de qualquer valor aí que vai ser de bom grado, e eu vou ficar super feliz aí se você contribuir. Mas lembre-se, isso aí é só se você puder, quiser e tudo mais. Mas lembra, deixa o seu like e compartilhe também o link pelas redes sociais. Pode ser lá no LinkedIn, marca eu, marca o David. Se for no Instagram, marca o David por lá também pelo Chief of Design, o @ dele, e marca também o @Papo de UX por lá pra gente ouvir aí a sua opinião sobre o que você achou deste episódio aqui, a gente falando sobre essa questão da teoria do design. E voltando aqui falando sobre essa questão, como que você descreveria, mano, a importância da teoria pra quem tá começando assim na carreira agora? Sabe? Até falando um pouquinho sobre esse lance que eu comentei aqui de tipo, a galera às vezes foca muito em ferramenta, tal, processo também, e esquece um pouco essa base. Quando eu falo de base, assim, cara, teoria das cores, Gestalt, heurística, tipografia, grid, espaçamento em branco. Às vezes são coisas, às vezes até umas são mais simples, outras são um pouco mais complexas de se estudar assim, mas, cara, contribui para quem vai trabalhar com isso. Mas como que você, David, descreve essa importância? Tipo, a gente sabe que é importante, mas por quê? Como que você transmite isso pra galera que é importante por causa de XPTO? Como que você tem essa visão a respeito disso, mano? Antes, deixa eu só agradecer aqui, né? Uma honra aqui estar no Papo de UX. Obrigado aí pelas palavras, é recíproco aí no que você passou sobre aí a gente ter essa amizade aí. Inclusive, né, quando a gente foi gravar o podcast, nem se conhecia pessoalmente, né? Então, Luan,
abraçou minhas ideias aí, ó. Abracei as ideias do Luan, a gente criou uma amizade aí que espero que continue pra sempre aí. Então, até a gente tretar muito louco sobre o que é design. Mas eu acho que é de fundamental importância saber sobre princípios, conceitos de design, tanto para quem está começando a carreira, né, ou para quem já é um profissional que já está atuando, né, mas tem realmente um déficit, né, sobre essa parte. A galera que principalmente migra de área e vem de áreas que não são correlatas a design, que não estão ligadas à criatividade, acabam tendo esse déficit, né? E na verdade, compreender os conceitos e princípios, os fundamentos de design ajudam a você criar uma melhor estética no seu design, uma melhor funcionalidade. Então, consequentemente, você vai prover uma melhor experiência para o usuário. E tudo que a gente faz hoje em dia vai gerar um layout, né? Vai gerar uma interface. Essa interface que vai realmente possibilitar ter uma experiência do usuário. Quando a gente está falando de design de produto, né? Que a gente está muito ligado a esse produto digital, basicamente são layouts mesmo de celular, né? De site. Então, não tem como fugir disso, né? Não tem como você começar a querer cozinhar sem saber como que funciona os ingredientes ali, né? Um ponto importante que é interessante falar, quando a gente fala que aprender conceitos e fundamentos de design é mais importante do que ferramentas, hoje em dia a gente vive num mundo muito louco, né? O pessoal é de 880. Parece que você fala isso, as pessoas pensam assim, não preciso mais aprender Figma, não preciso saber o que é Dev Mode, o que é Auto Layout, não tem nada a ver, assim. Uma coisa não anula a outra. O que a gente fala, ou pelo menos o que eu quero passar quando eu falo isso, e outros designers eu vejo que também pensam dessa maneira, quando a gente fala que princípios e fundamentos de design são mais importantes do que ferramentas, aprender design é mais importante do que ferramenta, é porque esses elementos, eles são imutáveis. Eles estão aí desde que começou o design, muito antes do design, né? Então, por exemplo, cor. Cor é uma coisa que funciona da mesma maneira desde sempre, assim, né? É a luz refletida no objeto, nosso olho capta ali através daqueles meio contonetes e tal, não muda a fisiologia. Vai ser isso para sempre. O que mudou, na verdade, é o suporte, né? Onde que hoje em dia a gente tem as mídias digitais, tem os LEDs. Essas coisas que norteiam o design, elas não mudam. Já a ferramenta não. Ferramenta é muito volúvel, assim, muito raso até, né? Se parar pra pensar, a gente mexia com Flash, né? Você costuma brincar aí que você aprendeu ActionScript, né? E Flash morreu mexendo com Fireworks, Photoshop, um monte de ferramenta. Então, a prática do design, ela é importante. A ferramenta faz parte da prática, é óbvio, né? E você tem que ficar atento também às questões do mercado. Qual ferramenta está sendo mais utilizada, se assim você quiser entrar no mercado. Mas elas não nos trazem um alicerce, não nos trazem uma base sólida para crescimento como profissional de design e também nem para nossa própria criação, nem para a elaboração do artefato final ali, que é a interface. Por isso que saber estudar conceitos de design é algo, assim, essencial, primordial para quem quer atuar com design, seja qual ele for. Porque tudo vai gerar uma interface, tudo vai gerar um layout, né, dessa interface, e para isso a gente precisa saber como as coisas funcionam. E os princípios e fundamentos do design nos ajudam a entender isso para que possamos criar da melhor maneira esses layouts, essas interfaces, e aí, consequentemente, né, fazer ou projetar para que o usuário tenha uma melhor experiência. Você comentou aí sobre a questão da ferramenta, eu fiquei pensando aqui numa analogia, ver se faz sentido, né, do médico, cara. Tipo, o médico, se ele sabe às vezes usar um bisturi, dá uma ferramenta, não sei se é simples, porque eu nunca usei um bisturi, então parece ser simples de usar, parece, né, quando a pessoa usa ali. Mas ele tem um corte super afiado, então é super perigoso. Pode ser que a pessoa tenha uma super habilidade de usar o bisturi, mas se ela não souber como usar aquele bisturi no sentido de, o corte na pele aqui, onde eu tenho que cortar é no lugar correto, principalmente se for num lugar super vascularizado, pode pegar uma veia ali e matar a pessoa, né? Então ela estudar os fundamentos do corpo humano, digamos assim, né? Onde tá essa veia, se essa veia se cortar é mais perigosa ou menos perigosa, né? Se tem um risco ou não de vida pra essa pessoa que eu tô cortando aqui, passando esse bisturi. É mais importante, não que não é importante saber usar o bisturi, mas eu acho que é mais importante do que
só saber, só com aspas aqui, usar o bisturi ali, né? Porque ela pode ter uma destreza muito boa de usar o bisturi, só que ela não sabe se ela pode cortar naquele lugar ali, se tem uma vascularização muito grande, né? Muitas veias passando ali, se vai trazer um malefício para a pessoa. Então eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão da analogia entre ferramentas com outras profissões, até para galera entender como é importante também aprender esses fundamentos, né? Aproveitando esse exemplo que você passou, que eu concordo, se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente tem as cirurgias robóticas, né? Os médicos operam robôs. Tem até robôs autônomos ali que ele faz sozinho praticamente a cirurgia. Mas o estudo da medicina ali, a base é a mesma, sabe? O médico vai ter que ser um interno, vai ter que passar ali pelo plantão, vai ter que estudar como funciona as veias, o coração, se ele quiser ser um cardiologista. Porque não muda, né? Como você falou, o sistema do nosso corpo não muda. Agora, o que evoluiu são as possibilidades de intervenção nesse sistema. Então, a gente pode utilizar robô, novas drogas, mas se ele não souber como que funciona ali um músculo, como que é um coração, como que ele bate, o que ele faz, não vai adiantar muito. E se, por exemplo, cai uma bomba aqui, tem um Armagedon, acabam com toda a tecnologia, cara, ele vai ter que voltar pro bisturi. Ele sabendo como que funciona, com certeza ele vai ter mais dificuldade, vai fazer mais lento, talvez, mas ele vai saber agir de acordo com o problema ali, porque ele tem conhecimento sobre o sistema, como funcionam as coisas, e não só sobre a ferramenta, né? Bacana, cara. Muito boa essa analogia aí. Voltando ao design, é a mesma coisa. Vamos supor que amanhã, hoje, né, pelo menos no dia que a gente tá gravando este episódio, o Figma ainda é a ferramenta mais utilizada do mercado atualmente, em 2024, para quem quer fazer protótipo para produto digital. Beleza, pode ser que no dia que você tá ouvindo esse episódio, sei lá, em 2030, o Figma não é mais a ferramenta e talvez nem tenha mais ferramentas de criar protótipo. A IA dominou tudo, você só digita uma linha de comando e sai fazendo layout lá por conta do design system. Sei lá, tô chutando uma teoria aqui. E aí, de repente, tudo isso acaba. Igual você falou, né? Ou você tem que fazer no papel ali, nem se for um rabisco de algo que você precisa tangibilizar. O que você vai fazer se você não souber esses princípios, né? Como que você vai fazer? Nossa, será que se eu colocar um objeto muito longe, né? E aí entrando na questão da Gestalt, né? Um dos princípios que tem da Gestalt. Se eu colocar um objeto muito longe, vai dar ideia de proximidade? Pô, não vai dar, porque de proximidade tem que estar realmente próximo. Mas aí muitos objetos próximos, muitos elementos, vai gerar uma carga cognitiva. Então o que eu tenho que fazer aqui com esse visual para ter muitos elementos e ao mesmo tempo não dar uma carga cognitiva? Aí dentro dos desafios de aprender teoria, né? E aí puxando já sobre isso, na sua visão, mano, quais são as principais disciplinas teóricas de design que os designers deveriam estar estudando, pelo menos a galera que tá começando na área, porque são muitas, né? Eu comentei aqui de várias no começo do episódio. E, cara, não dá pra aprender tudo de uma vez. A gente tem conhecimento, talvez de uma disciplina um pouco mais aprofundada que outra, tal, mesmo a gente com vários anos aí de carreira na área. Cara, eu não sou especialista em tipografia, tem pessoas que são especialistas em tipografia, né? Então, quer dizer, cada disciplina você pode mergulhar ali e, cara, é um universo paralelo ali dentro do próprio design. Então, na sua visão, quais são os principais, assim, que você fala, cara, no mínimo saber isso aqui, porque para conseguir fazer algo melhor ali no dia a dia? Eu vejo que dá para dividir em duas partes aí. A primeira parte do projeto e aí a segunda parte de layout, que nem a gente está conversando aqui, né? Então, na parte de projeto, eu vejo que a gente tem que encarar design como ciência, né? Tem até uma frase, uma vez eu publiquei no Instagram aqui, é que a gente fica pegando essas frases da internet, a gente nunca sabe se a pessoa falou mesmo, né? Tem muita frase aí que a gente coloca pra determinada pessoa, a pessoa nem sabe, a pessoa nem falou, já morreu, a gente bota lá no Steve Jobs, né? Mas que fala assim, que design é onde a ciência e a arte se equilibram, né? Então, eu concordo com essa frase aqui, mas na parte... Por que arte e ciência se equilibram, né? Porque se for só arte, a gente não tem processo... É uma coisa mais solta, apesar de um artista ter o processo dele, a metodologia, mas não, é mais difícil encapsular onde você documente e replique aquilo, né? É uma coisa muito mais orgânica, natural pro próprio artista. Você perguntar pro Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Como que você fez aquele gol em 2002 contra a Inglaterra? Ele vai falar, olha, eu botei a bola aqui, eu dei 3 passos, eu peguei, bati de chapa pra ela fazer a curva. Mas vai você fazer.
né? Vai tentar replicar aquilo, manda 10 pessoas fazerem aquilo. Mesmo com o método que ele segue, que ele daí tem na cabeça dele, que é intuitivo, poucas pessoas vão conseguir fazer, né? Então, eu vejo o design como ciência. Nessa parte da ciência, uma coisa que é importante entender é o método cartesiano, né? Se eu não me engano, é René Descartes, que foi quem criou esse método cartesiano, que é o método da ciência que a gente vive hoje em dia. Então, é você levantar, é você pesquisar, na verdade, é você analisar as evidências, é você testar e com isso você chega num resultado. Basicamente, se você parar para pensar ali, design thinking, duplo diamante, sei lá, outras abordagens de design, tudo segue ou deriva ou vão de encontro ao método cartesiano. Então, encarar design como ciência, né? E seguir esses princípios de encontrar, então pesquisar, validar, testar e chegar numa síntese, chegar num resultado. Isso daí é importante. Agora, no lado do layout, né? Quando a gente parte para parte mais visual da coisa, né? Tem duas fases assim do layout, né? Tem os elementos técnico-formais e os estéticos formais, né? Então, os estéticos formais são aqueles elementos que a gente vê, que o usuário vê, que estão na superfície do projeto, tipo tipografia, imagens, né? São as coisas que a gente acaba vendo que chamam mais atenção dentro do layout. Já os técnicos formais são os elementos que estruturam esses estéticos formais, que organizam esses estéticos formais e que deixam o layout organizado, bem elaborado, coeso, harmonioso dentro do espaço que está ali programado para você trabalhar, né? Seja digital, seja físico. Então, os principais princípios de design que eu vejo que qualquer um designer deveria estudar, se tivesse que escolher, elencar alguns, eu partiria para o estudo da Gestalt. Acho que quase tudo norteiam, esses elementos técnicos formais, quase todos eles norteiam ou estão ali dentro do entendimento da Gestalt. Tem um livro que é a Gestalt do Objeto, acho que é do João Gomes, que que infelizmente ele faleceu, se eu não me engano ele faleceu até na pandemia. Depois alguém pode me corrigir aí que estiver escutando. Mas é um livro bem legal e que talvez seja o livro mais falado de Gestalt BR, né, em português. E que, se você olhar aquele livro, se você parar para ver, estudar um pouquinho sobre Gestalt, você vai perceber que todos esses elementos que a gente fala aqui são princípios e conceitos de design, ou quase todos, né? Porque, que nem você falou, dá para segregar ali. Derivam ou são da Gestalt. Então, quando você vê um post, sei lá, que nem eu vi do grupo Nielsen lá, né? Eu vi no LinkedIn outro dia, eles falando assim, princípios de design, aí alinhamento, espaçamento, que nem você falou, repetição. Tudo isso você aprende estudando Gestalt. Então, se eu tivesse que escolher um apenas, eu falaria, aprenda Gestalt, estude sobre Gestalt. Porque esses princípios, espaçamento, alinhamento, proporção, contraste, hierarquia, repetição, proximidade, que mais? Que nem você citou, espaço em branco ou espaço negativo. Tudo isso você entende estudando, se aprimorando na Gestalt. Se eu tivesse que elencar um mínimo, eu acho que seria aprender, estudar, focar no Gestalt. Aí, claro que aí depois, né, tem as outras coisas que nem você mesmo citou. Aí a gente vai partir para os estéticos formais aí. Então, como que funciona a parte da cor, como funciona a parte da tipografia, né? Que é a mecanização da escrita, como funciona a figura, né? E ressaltar que essa parte de Gestalt, muitas pessoas elas pensam que Gestalt só se refere à relação de figura e fundo, né? Somente aquela relação de fechamento, que a gente às vezes vê um logo, como por exemplo da NBC lá e fala, a lei do fechamento aqui. Não, Gestalt não é só isso. Gestalt é o estudo das formas, é o estudo da pregnância e da forma. E dentro da pregnância e da forma existem todos esses outros elementos. E esses outros elementos são a base desses técnicos formais que eu citei para construir qualquer layout que seja gráfico, seja digital. E eles não mudam. Por que eles não mudam? Porque é da nossa forma de ver as coisas, né? Gestalt vem da psicologia, é da psicologia.
E o nosso cérebro funciona dessa maneira desde que a gente evoluiu, né? Ou, enfim, não vou entrar no mérito aqui do criacionismo e tal, mas desde que o nosso cérebro ficou dessa maneira. E não vai mudar, né? Apesar do celular estar mudando a nossa forma de agir no dia a dia, né? A gente muda a forma de agir no dia a dia, mas esses princípios do cérebro, da mecânica, eu acredito que, como você falou, não vai mudar, a não ser que uma mutação aconteça aí, né? Sei lá, algo nesse sentido. Fora isso, eu creio que não vai mudar, né? Então, estudar isso, e ainda que mude, eu acho que vai demorar muitos anos para isso acontecer, então a gente pode estudar porque não vai ser tempo perdido, né? Pelo contrário, vai ser algo que vai agregar ali para nossa carreira. Ah, não, vixe, a gente vai morrer e vai ficar assim. Inclusive, muitas pessoas, eu não sei se é de forma inconsciente, mas elas meio que têm a impressão que design existe a partir do digital. E não, design existe há muito tempo. Então, outro dia alguém me perguntou sobre inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Parecendo que design começou agora, começou há pouco tempo. Não, design tá aí desde antes da utilização do computador, desde antes da invenção da internet. E esses princípios, eles estão aí também desde então. Eles não mudam. O que muda, na verdade, é onde a gente aplica, né? E aí sim, a tecnologia influencia onde a gente aplica. Se a gente está aplicando hoje em dia em celular, foi porque em 2010 lá o Steve Jobs lançou o iPhone. Se a gente aplicou na internet, no navegador, foi porque criaram lá a linguagem HTML lá em 1900, eu ia falar 60, né? 60 é da internet, 90, né? Então, daqui no futuro, a gente não sabe como vai ser aquele Vision Pro lá da Apple, né? Que até agora não serve pra nada, aquilo dali. Mas vai que no futuro serve essa realidade aumentada, então a gente vai ter que fazer um design para realidade aumentada. Mas cor, tipografia e essas questões aí de proximidade, contraste, vão continuar sendo as mesmas coisas. O que vai mudar é a unidade de medida, é pensar RGB, SMIC, o espaço que eu tenho é mais horizontal, mais vertical, então como que eu vou trabalhar em cima disso? São essas diferenças. Você falou aí sobre a questão do óculos, né, da Apple, do Vision Pro. Eu vi uma notícia, aí eu não lembro se era exatamente o Vision Pro, algum desses óculos aí de realidade aumentada, que os médicos estão usando já, cara, pra fazer cirurgias, assim. Então, talvez não serve, tipo, talvez você falou pra nada, pode ser que pra medicina eles estão fazendo alguns testes, estão utilizando. Então, talvez pra área da saúde pode ser que seja útil, né, pra alguma coisa assim. Mas por enquanto, no dia a dia, pra nós meros mortais, ainda não vi muita relevância em adquirir. Não serve pra nada, eu falei assim, no sentido pra gente, né? Porque tinha nem o relógio da Apple, o Apple Watch, nem que não serve pra nada ali. Mas aí você vai falar que quando bater o carro, ele vai chamar a polícia. Ou vai chamar o bombeiro, né? De forma automática. Então, assim, é que no geral, não sei se vale o custo pra gente. E eu acho que vai evoluir muito ainda, né? Porque o Vision Pro, por exemplo, tem que andar com aquela bateria, aquele cabo. E é normal, né? Que as coisas comecem de uma determinada maneira e elas vão evoluindo, vão melhorando até caírem no uso mais comum pra gente, que é aí o afegão médio, né? Mas é a evolução da tecnologia. Também o iPhone no começo não servia pra nada, assim, se parar pra pensar, né? Hoje em dia a gente não vive sem. Os caras tinham um aplicativo que era... Eu lembro que era um aplicativo que você pagava, acho que era $1 por um diamante. Era um diamante, alguma coisa assim, cara. Que foi um dos primeiros aplicativos que a pessoa faturou 1 milhão. As pessoas, um monte de gente comprava e não fazia nada o aplicativo. Só era um diamante, assim. Eu acho que era algo assim. A galera que tá ouvindo aí vai lembrar, ou joga no Google aí. Você lembra desse rolê, assim? Que aí a pessoa que fez o aplicativo ganhou maior grana, assim. Acho que eles ganharam 1 milhão. Era um aplicativo que não fazia nada. Você só instalava, pagava acho que $1, se eu não me engano. E era uma imagem de um diamante, alguma coisa assim, tipo, sabe? E a galera hypou na época, assim. Não tinha muita coisa de aplicativos, né? Tinha acabado de lançar o iPhone e tal. Fez sucesso na época, né? Então, foi uma forma de se ganhar grana. E, igual você falou, hoje evoluiu e o celular hoje é a ferramenta de trabalho de muita gente, né? Que consegue ganhar dinheiro usando só um celular. O celular hoje em dia é mais potente do que o... Hoje em dia não, né? Há muito tempo já é mais potente do que o foguete que levou o homem pra Lua, cara. Os caras foram pra Lua com muito menos tecnologia que a gente tem na mão hoje em dia. E, como eu falei, assim, né? Eu vejo assim, pra nada, tipo, porque eu não compraria hoje, mas
Não significa que não precise ter, que não seja importante lançar. Que nem esse aplicativo que você falou que o cara ficou milionário, $1 aí. Não significa que ele não, assim, não servia pra nada, mas precisa ter, porque faz parte da evolução. Não serve pra nada hoje, mas esse lançamento, ele serve como base para outras coisas que virão, para outros testes, para evolução. Então faz parte da tecnologia. Tipo, no primeiro momento a gente não vê tanta significância ou uso prático da coisa, né? Mas pro futuro, com certeza pode ser. No caso aí da medicina, né? Eu acho super válido. Na verdade, a medicina e outras áreas, elas influenciam muito o nosso dia a dia, né? Elas acabam abrindo portas aí para tecnologias que a gente nem tem noção que a gente utiliza hoje em dia, mas que começaram em áreas ali totalmente diferentes, né, do que a gente utiliza hoje, ou certas tecnologias, certos equipamentos. E até falando ainda sobre essa questão, o relógio. Eu tenho esse relógio, atualmente esse aqui é o Ultra 2, acho que no dia que a gente tá gravando é o último lançamento ainda que a Apple soltou. E realmente, cara, se eu parar pra pensar assim, falar, cara, o tanto que esse relógio é útil pra mim. Cara, pra eu ver o tanto que eu pedalei na academia ali, tanto de caloria aproximadamente, porque também não é uma precisão exata, né, sobre isso. Um dia lá que, infelizmente, eu bati meu carro e dei PT lá que você sabe aí desse acidente, ele ligou pra mim automático. Então, tipo, eu tava meio desnorteado ainda por conta do acidente e ele ligou pro bombeiro ali, eu falei pelo relógio e tal. Mas assim, eu não quero bater o carro de novo, Deus me livre, então não quero ter que utilizar essa função nunca mais na minha vida, então, mas tem essa função e pra mim, né, eu tô falando pra minha rotina de vida. Eu uso mais ele na academia mesmo, sabe? Porque no dia a dia, cara, é mais pra ver a hora, assim. Chega alguma notificação ou outra e tal. E ontem, curiosamente, fui de bis, né? Motobis com a minha esposa lá na outra casa e tal. Ainda estão construindo lá. E aí, ela tava na minha garupa, né? Então, tipo, nossa, o Luan dessa altura numa bis. Sim, eu diria quase igual o Debi Lloyd. Lembra aquela cena do Debi Lloyd, os dois, assim, naquela motoquinha? Imaginei, já imaginei a cena. Sim. Foi quase isso. E aí, curiosamente, tocou o celular dela e ela atendeu pelo relógio, porque ela tava na garupa. Então ela pegou o relógio dela, atendeu e confirmou uma consulta médica que ela está tendo hoje, né? Então, tipo assim, tem algumas funcionalidades legais, mas não é toda hora que acaba usando. São em momentos específicos que acaba ajudando, contribui ali, mas eu ainda considero que é muito dinheiro pra pouca utilidade, pelo menos pra mim, no meu dia a dia, sabe? Aí vai falar, então por que você comprou, Luan? Porque eu trabalho com tecnologia, eu gosto e eu tinha condição e eu achei legal ter um relógio da hora pra sincronizar tudo com os aparelhos da Apple que eu tenho. Mas não é algo que, tipo, fico indicando as pessoas comprarem, né? Não, compro porque é legal e vai ser útil. Cara, não, assim, é porque eu trabalho com isso, acho legal, a gente se envolve com tecnologia, é até bacana a gente ver as funcionalidades, ter insights até pro dia a dia do nosso trabalho. Mas é muita grana, assim, é um dinheiro muito alto pra comprar, assim, como o óculos hoje em dia, né? Cara, super grana pra eu ir lá e comprar. Se eu fosse milionário, beleza, eu já teria um Vision Pro se eu fosse um milionário, com certeza, pra testar, brincar, ver como é que funciona e tudo mais. Comprar um Vision Pro pra ver YouTube, né? Não compensa. Mas que nem o seu relógio aí. Se for só pra marcar a questão dos exercícios, tem um TomTom. Não sei se ainda existe essa marca, mas tem um TomTom aí que você paga R$600. Ele vai marcar ali, até debaixo d'água você consegue marcar ali as braçadas e vai dar o mesmo efeito. Mas então, é relativo nessa coisa aí, do que é significativo pra alguém. Pode ser importante para alguma pessoa dentro de um contexto de uso e pode ser menos importante para outra pessoa. A questão é que a gente não consegue utilizar tudo, né? É muito lançamento e é muita tecnologia. Eu não sei se é até mesmo questão do ser humano, assim, da gente não ter a carga cognitiva, conseguir prestar atenção para poder utilizar tudo, né? Porque é muita coisa. A gente tem muita possibilidade. No celular mesmo. Eu sou mesmo um ogro aqui no celular. Eu utilizo para Instagram e tal, o tanto que coisa que dá para fazer com o celular que eu não devo fazer. Então, é muito louco essa discussão aí. Se a gente for entrar nesse papo aí, de internet das coisas, de como que... mano, de inteligência artificial. A tecnologia evolui muito mais do que a nossa capacidade de utilizar essas tecnologias, né?
Com certeza, esse lance do celular mesmo, cara. De vez em quando eu vejo os prints de uma galera assim que manda da tela bloqueada do iPhone com um monte de detalhes. Assim, eu falo, caramba, mano, dá pra fazer isso no iPhone? Eu tenho o último lançamento aqui, não sei nem como é que faz a parada, mano. É muita potência pra pouco uso. Meu próprio Mac aqui, cara, tipo, claro, não vou vender ele, que eu comprei tem 3 anos já, mas e ele é bem potente, então eu sei que vai durar muitos anos ainda, então não vou gastar grana com isso. Mas eu não uso toda a potência dele, cara, porque no dia a dia mesmo eu trabalho com o computador da empresa. Eu fico 8 horas por dia trabalhando com outro computador, nem usando o meu. E uso o meu mais pra gravar os podcasts, editar tal, que talvez um bem mais inferior daria conta, de boa, sabe? Então, cara, é muita potência, às vezes, pra pouco uso, realmente. A gente acaba sendo um pouco exagerado, né? Agora que adquire, né? Quero ter o melhor ali e tal. E no final não vai usar, né? É que nem aquele meme do Cariani lá. Eu quero, eu posso. Já viu? Esse meme eu não vi. Dele na Record fazendo esse procedimento estético. Tem um vídeo antigo dele que a Record foi entrevistar ele e falar sobre homem que se cuida, tá? Aí tem um vídeo. Ele fala, eu quero, eu posso. Aí eu fiz o nariz, que não sei o que, eu quero, eu posso. É mais ou menos assim, eu quero, eu posso, ter dinheiro, eu compro. Agora, como eu vou utilizar, não sei. Entendeu? É mais ou menos isso, né, cara? Tem coisa que a gente faz assim nesse sentido. E David, cara, aí falando sobre a questão da história da arte, cara, você acha que realmente é relevante para um designer estudar sobre a história da arte? Porque aqui a gente falou, né, sobre esses princípios, da Gestalt, que você falou que se fosse uma só disciplina, assim, cara, estuda Gestalt, porque dentro dela tem vários conceitos que vai te ajudar a criar elementos visuais ali de forma mais eficiente. Mas e a história da arte como um todo mesmo? Porque eu até um tempo atrás eu não tinha formação de faculdade. Eu fui trabalhando, fui estudando, curso técnico e tal, fui aprendendo várias coisas. Resolvi fazer uma faculdade, inclusive recomendo quem puder investir numa faculdade. Até a galera pergunta, mas eu faço um curso livre ou uma faculdade? Cara, faz os dois, conhecimento nunca é demais, sempre vai te ajudar e colaborar. Mas na prática mesmo ali, conhecer a história da arte, ver lá como que surgiu o design, ver lá house, não sei o que, cara, tudo isso, de fato, influencia na prática no dia a dia ou é mais um conhecimento, não diria aleatório, mas conhecimento extracurricular ali, que na prática mesmo, tanto faz você saber a história da arte ou não, você vai conseguir criar soluções ali também eficazes e tudo mais. Como que você vê essa relação, cara? Então, dá pra pessoa trabalhar com design sem saber. Até mesmo tem gente que trabalha com design sem saber fundamentos, né? Dá pra trabalhar com design sem saber a história da arte. Claro que dá. Mas eu vejo que é de suma importância. Porque a arte influencia diretamente o pensamento criativo. Ela nos ajuda a entender melhor as tendências que hoje em dia... Inclusive tem muita tendência de design, né? Todo ano tem tendência de design, tendência de design. Se você for ver, pega a tendência de 2002, 2003, 2024. São tudo repetições ali, né? Não mudam muito. Então você acaba entendendo como você pode utilizar essas tendências, a estética também, a estética de forma funcional, não só estética por estética, mas de maneira funcional. Você estudando sobre os movimentos artísticos, sobre as correntes artísticas, elas te ajudam a te inspirar e o seu trabalho como criativo tende a ser mais fácil, né? Porque você consegue puxar as referências, porque criatividade... Na verdade, é você organizar o seu repertório de forma coerente. Os melhores designers que eu já conversei, os melhores profissionais assim, que eu encontrei ao longo do caminho, que eu admiro, normalmente, ou necessariamente, são aquelas pessoas que são muito legais de trocar ideia num bar, por exemplo. Você vai num bar, você vai tomar uma breja com o cara sabe falar de tudo. Você tá trocando ideia, aí chega, sei lá, um cara de tecnologia, o cara fala, eu sei tal coisa, que não sei o que. Aí chega um cara, sei lá, que vende miçanga. O cara vai conseguir trocar ideia com um cara de vender miçanga. Porque é a construção do seu background. Então, quanto mais repertório você tiver, quanto mais conhecimento, não necessariamente só sobre teoria de design, e melhor você vai ser como profissional. E tende a ser melhor as peças que você vai criar, né? O resultado que você vai gerar como designer. Então, entender sobre história da arte, eu acho que é algo fundamental, assim, para um designer, né? Estudar um pouco sobre. Não precisa se aprofundar tanto em todos os movimentos ali, ver todos os artistas do romantismo, sei lá. Não é isso. Mas
entender como que foi o processo de evolução da arte e como que a gente chegou no estado que estamos hoje. E uma coisa que você falou sobre faculdade, que eu vejo, é que faculdade nos obriga a estudar coisas que nós não estudaríamos por conta, né? Por exemplo, história da arte. Se parar pra pensar, a gente não vai estudar por conta, né? Dificilmente, só se a pessoa for muito entusiasta. Eu mesmo tenho uma playlist no YouTube sobre história da arte, que eu até parei de fazer. Eu gostaria de retomar, né? Talvez agora com inteligência artificial eu consiga fazer de uma maneira mais fácil. Porque é denso. Eu, quando vou fazer um vídeo de história da arte, os vídeos lá tem 1 hora mais ou menos, 40 minutos, 1 hora. Mas eu demoro um dia, às vezes 2 dias para criar, porque eu tenho que estudar, aí eu tenho que ver o movimento, ir atrás dos artistas, eu tenho que entender também, porque eu não vou lembrar de tudo, não sei também todos os movimentos artísticos, né, de cabeça, e depois passar. Então, é um conteúdo um pouquinho mais maçante, né, do que se você pegar um conteúdo de Figma e falar, faz o layout aqui, a pessoa vai construir ali o layout brincando ali, porque ela tá praticando. Já arte, né, você vai mostrando imagens e vai entendendo como funciona o pensamento humano ao longo da história. Então, eu entendo que as pessoas acabam não procurando sobre, mas se a gente parar para pensar que design, ele deriva da arte, ou ele tem relações intrínsecas com a arte, porque antes de existir o processo de design, antes de design existir como a gente conhece hoje, que a gente pode... É difícil marcar, né, a data exata do início do design, mas se você quiser marcar a partir da Revolução Industrial, antes disso, era artesãos. Então, o que a gente tinha aí de utilitários, cadeiras, sei lá, ferramentas, que eram coisas do dia a dia das pessoas, eram feitas por artesãos. Então, o design, ele tem uma relação com a arte, ele deriva da arte, tem uma relação estética com a arte, até nos dias atuais que a gente faz produtos, seja qual eles forem. Por isso que estudar sobre história da arte acaba nos trazendo percepções, noções de como a gente pode melhorar o que a gente está fazendo hoje em dia, se inspirar e fortalecer o nosso pensamento criativo, para na hora que precisar da solução, a gente conseguir buscar uma referência, buscar uma base onde a gente possa se nutrir e criar a solução e chegar no resultado daquele problema de uma maneira mais fácil ou de uma maneira mais efetiva, sabe? Eu vejo assim. Ou seja, é bom a gente ter repertório, né? Ter conhecimento, igual você mesmo comentou, né? Quanto mais a gente souber de assuntos diversos e principalmente de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, como o design, a história da arte, do design como um todo, isso colabora para que a gente tenha um pensamento crítico também, mais aguçado e tudo mais. E não só estudar sobre design como um todo, sobre a história da arte, mas estudar outros assuntos, igual você comentou do exemplo de estar num café, num bar ali conversando e você conseguir... tudo bem, talvez você não vai entender de miçanga a fundo igual o cara que faz miçanga, mas você consegue colaborar, conversar, trazer uma referência de alguma coisa que você viu que possa ser semelhante, tudo mais. Então também assistir conteúdos diversos, né, ver séries, ver filmes, ver diversas outras coisas, fazer coisas paralelo também fora da própria bolha nossa do universo de design, isso colabora para esse pensamento crítico, para criar esse repertório que você comentou que é super útil, né, e super contribui ali pro dia a dia da pessoa, porque por mais que ela foque ali no dia a dia, tá trabalhando e tal, você tá se envolvendo com pessoas, né? E você não vai ser só aquela pessoa que só vai falar de trabalho o tempo todo, né? Pô, você é um ser humano ali por trás, né? A maioria das soluções que nós encontramos para produtos de design não derivam de estudo de design em si. Derivam de outros conhecimentos que a gente adquiriu, até mesmo conhecimentos adquiridos dentro do projeto mesmo, né? Da imersão, da pesquisa que a gente fez para entender aquele problema. Eles não derivam do design, sim. O que o design nos ajuda é estruturar para pegar essa solução e aplicar e realmente gerar, suscitar ali em algo que seja utilizável, né? Que seja útil ali para que a gente transforme aquilo num produto ou num serviço. Mas realmente, quanto mais conhecimento a gente tem de pessoas do mundo, mais fácil vai ser para a gente trabalhar com design. Acho que a área de design é multidisciplinar, é uma área que
que é meio Robin Hood, assim, ela rouba um pouquinho de várias outras áreas, né? A gente vai puxando várias coisas de várias outras áreas, então não dá para ficar somente fechado na bolha de design e nos papos de design, conversando só com designers, né? Você pode aprender muito indo em eventos que não são de design, em eventos, sei lá, de tecnologia, eventos de arte, eventos de empreendedorismo. Você aprende muito conversando com as pessoas, vendo outros campos também do conhecimento, né? Às vezes estudando sobre saúde, que nem você citou ali o exemplo anterior de medicina, tudo isso vai agregar com você como profissional. A gente tem que entender isso, né? Porque design é uma área que é multidisciplinar. Não tem como ficar fechado somente a nossa bolha, assim. Quem fica fechado somente a nossa bolha acaba ficando estagnado, né? Aí depois a pessoa fala assim, por que eu não evoluí? Por que eu não consegui a carreira que eu queria? Por que eu não consigo cargos maiores? Talvez falte esse discernimento de aumentar e melhorar o seu repertório para que você consiga ter uma visão mais holística e crítica sobre as coisas, né? Muito bom isso daí. Principalmente hoje, para quem vai trabalhar com produto digital, entender sobre negócio, sabe? Ciclo de produto e tudo mais. Que, cara, eu sempre falo aqui que eu quero ver, né? Eu gostaria de estar vendo já, mas eu tenho fé no futuro aí, de ver designers trabalhando em açougue, mercados, lojas de roupa e etc, sabe? Para melhorar ali processos e tudo mais, que o design pode estar contribuindo com isso, que é a questão da experiência e que volta lá atrás naquele vídeo do vovô Norman falando sobre essa questão, né? De quando ele pensou no termo UX e tudo mais, que é toda a experiência, né? Então, eu sempre fico pensando assim, pô, tem um designer trabalhando num açougue, ali pensando em como eu vou lá e compro a carne, escolho, pago, será que esse processo tá bom, toda a experiência, né? Tá sendo legal ali ou não. Então, cara, eu tenho essa esperança de ver. Então, você estudar sobre negócio pode contribuir para você. Hoje, como eu falei, tem mais área e chance num produto digital, mas o design não é só produto digital. Até o gráfico, como um todo, ainda tem muita abertura. Eu comprei uns adesivos lá na Nerd Stickers, que você me indicou lá para fazer. Cara, vem numa caixinha toda bonita, tem toda uma experiência da caixinha, assim, tipo, não veio só os adesivos, cara. Eu olhei e falei, cara, é uma experiência mesmo que eles pensou e tá impresso. É a gráfica, é algo gráfico ali, né? Então, oportunidade de trabalhar com isso também tem, assim. A galera vai mais pro digital porque tá mais em alta, tem mais vaga e etc. Mas também tem oportunidades em diversas áreas que o design pode estar atuando, assim. Pelo menos eu vejo assim, sabe? Gente, é tipo uma carta coringa, assim. Um designer é tipo um carta coringa que consegue, se quiser, entra em vários ambientes ali, trabalha, dá um jeito de caçar coisa pra fazer e levantar a grana, assim. Eu tenho esse pensamento aqui. Posso estar meio viajando, mas é a forma como eu vejo, sabe? Não, total. Só essa questão que você falou do açougue aí cai muito na questão da maturidade da empresa, né? Naqueles níveis de UX, níveis de maturidade de design da empresa, né? Então, às vezes, um açougue, uma lojinha, ela não tá no nível de maturidade que nem essa Nerd Stick, que ela já é mais sólida. Então, ela já tem um nível de maturidade onde ela entende que ela precisa ter um acabamento melhor na entrega do produto dela, porque esse acabamento vai trazer essa experiência que você relatou aqui, de satisfação, de pô, que negócio legal, tal, e que vai fidelizar o cliente. Já dependendo do açougue, porque tem açougue... Qual é aquele açougue que vende carne... Um logo vermelho, mano, Swift, por exemplo. Swift já é outro padrão mesmo, né? Então, o nível de design ali, o nível da empresa... O nível de UX da empresa já está mais aprofundado do que, por exemplo, daqui da esquina, né? E aí também é questão de... Não é nem certo ou errado, é questão do momento do negócio, da necessidade do negócio também. E como você falou, o designer precisa entender sobre isso, sobre negócio. Então, se um açougue aqui da esquina me contrata para fazer um design, eu preciso entender que a maturidade de UX dessa empresa, ou maturidade de design é uma. O que eu vou trabalhar ali mais? Os artefatos... da camada inicial do design ali, realmente o ponto de contato com o cliente. E às vezes eu tenho até que me adaptar a criar coisas que talvez não sejam coisas mais, entre aspas, mais populares, não feias, mas coisas que atinjam mais aquele público, né? Tipo, vou colocar uma cor mais saturada aqui. Já no Swift, por exemplo, se pegar uma carne premium lá, sei lá, talvez a embalagem seja mais
Os caras gostam muito de utilizar a cor preta ali. Então coloca uma embalagem preta com dourado para trazer uma outra experiência. Talvez eu possa trabalhar mais a experiência da pessoa que vai comprar a carne na geladeira, quando ela pega e abre o freezer. Pode ser diferente do que no açougue, porque o nível de maturidade tá influenciando o que o designer também pode fazer. Então é muito complexo, mas eu concordo super assim, que designer precisa entender de negócio, porque no final das contas, tudo gira em torno do negócio, né? A gente não pode se ficar só naquela ideia de ser um ativista assim, em prol do usuário toda hora tal. Não, a gente, claro, né? A gente faz, eu acho que pra mim é intrínseco assim, né? Você faz design buscando uma boa experiência do usuário, seja qual design for, gráfico, motion, produto digital, eu acho que é isso. Tipo, você não vai fazer design para piorar a experiência do usuário, né? Que nem tem um meme assim, tipo, tem uma figurinha assim, e se eu quiser piorar a experiência do usuário? Não, você não vai fazer isso. Eu acho que é intrínseco. Mas você precisa saber onde você tá pisando, sabe? Você precisa saber qual o momento que você tá ali, a empresa que você tá, e quais são as possibilidades que você tem para fazer o melhor design possível. Sim, com certeza. E aí esse ponto que você trouxe ali da maturidade sim, tem que sempre levar em consideração isso, principalmente também a questão da grana, porque pode ser que o açougue da esquina também não tenha grana para investir ao nível que você quer. Sim, o nível de maturidade eu vejo que tem uma relação intrínseca com a grana, porque uma empresa, por exemplo, como um açougue da esquina, ele tem que abastecer estoque, pagar funcionário e entregar a carne. Tipo, resumindo, já uma Swift da vida. Não, os caras têm dinheiro, têm investidor. Pô, então, a partir do momento que eu tenho dinheiro mais para investir no marketing, eu tenho dinheiro mais para investir nos melhores equipamentos, num treinamento do meu funcionário que vai atender melhor, numa embalagem melhor que vai trazer uma experiência para o usuário. Então, muitas vezes o nível de experiência de UX da empresa está ligado também ao momento de vida da empresa. E tá tudo bem, a empresa, todo mundo começa do zero, né? Você começou o papo de UX aqui do zero, mano. Hoje em dia, você tá com tudo da Apple aí, que não sei o que e tal. Então, é normal, entendeu? É uma evolução, faz parte. O designer precisa entender isso. Eu vejo o designer muito como um projetista, sabe? Então, a gente não é só o executor ali, a gente precisa entender sobre o contexto e as questões de temperatura e pressão que estamos inseridos. O que você pode fazer hoje no Itaú é diferente do que você poderia fazer na Boa Vista, o que você poderia fazer naquela outra consultoria que até o André trabalhava, né? O André Vigílio, um abraço para ele aí, se ele ouvir. Então, são diferentes e tá tudo bem, tá tudo bem. É questão de saber onde você tá pisando também. Com certeza. Só que só um detalhe que mesmo esse açougue que tem pouca grana, eu acho que dá pra começar, sabe? Eu acho que dá pro designer ir lá, fazer alguma coisa mais simples, mas sempre dá pra começar, porque também fica aquela, eu vou começar quando eu tiver grana, aí eu não tenho grana porque eu também não começo, quem vem primeiro o ovo ou a galinha, então começa, dá o start, sabe? Vai no açougue também da esquina ali, que por mais que tenha pouca grana, tá, tem R$10. O que dá pra fazer com R$10 aqui? Alguma coisa dá pra fazer? Ou quem às vezes até quer montar portfólio, faz de graça pro açougue da esquina, gera o valor, faz o cara começar a entender sobre design, o valor disso. Pode ajudar ele a ganhar uma grana a mais, que depois ele vai reinvestir em você, porque você ajudou ele no começo, sei lá, e você tá precisando montar portfólio. Então, algo dá pra começar. Pra também não ficar do zero ali, não querer mudar e tá assim mesmo, vai assim. Cara, começa, igual você falou. Eu comecei aqui, mesmo sem microfone, sem nada. Vamos aí, vamos começar a dar o start, as coisas vão melhorando, a gente pode ir investindo mais. Não, total. E é que design, em alguns negócios, tirando empresas que são orientadas a design mesmo, design não é essencial para dar o start. Design é fundamental para continuar. Então, para dar start, você abre uma lojinha aí e pronto. Você não precisa necessariamente ter um entendimento de design ou alguma coisa de design. Mas a partir do momento que você precisa se manter, até pegando nisso daí que você falou, né? Preciso me manter e tem concorrentes, né? Que eu preciso, entre aspas, enfrentar. A pessoa vai ter que investir ali, nem que seja R$10 no anúncio. E aí esse anúncio vai precisar de um designer para fazer uma arte para poder veicular no Facebook, no Instagram. Então, eu vejo que design ele é fundamental, sim. Não tem como sair disso. E aí, fazendo um ponto aí sobre o que você falou também, cabe a nós designers também, nesses cenários onde não existe design, explicar e demonstrar o valor do design, sabendo do momento atual. Então não adianta eu chegar e falar, você tem que criar uma embalagem que nem da Swift aqui no açougue. Não.
Mas eu posso chegar e falar, olha, você já pensou que a gente pode melhorar um pouquinho aqui? E se eu criar sei lá, um cartão de fidelidade pro seu açougue, para as pessoas que compram aqui toda quinta-feira, a pessoa vem aqui comprar, sei lá, colchão mole. Todo mundo comprar 1 quilo de colchão mole, ganha um cartãozinho onde eu faço a arte, o logo ali e tal. Pô, já é um ganho na experiência, né? Já é um ganho pro negócio. Então é ter esse discernimento. Às vezes falta isso pro designer também, né? Ter esse discernimento e essa proatividade, né? Para propor soluções, porque fazer design com muito dinheiro também é fácil, né? Torrar dinheiro dos outros, né? De empresa grande é fácil. Agora eu quero ver começar a realmente fazer design sem recurso, né? É aí que entra a criatividade, né? Essa provocação sua é boa mesmo, assim, principalmente pra quem tá começando aí, né? Eu quero entrar lá na maior empresa que tem o maior time de design aqui. Aí, igual você falou, aí é fácil, né? Você vai investir o dinheiro da empresa, vai fazer pesquisa, fica 3 meses lá fazendo pesquisa, não sei o que e tal, descobre, faz um negócio monstruoso. Agora vai lá no tiozinho da esquina, né, do açougue realmente, explicar pra ele, convencer que ele precisa de design e começar a fazer alguma coisa. Igual você falou, um cartão, uma sacolinha mais personalizada que seja, só com o logo, que é mais simples, o que tem um custo menor, vai lá e investiga qual sacola tem o menor custo pra conseguir fazer, ajudar ele, inclusive, a fazer essa sacola, ou o próprio cartão de visita, onde vai imprimir que tem uma qualidade bacana e com o menor custo pra ele. Cara, só esse cartãozinho aí tem várias coisas. O carimbo, porque talvez você vai fazer um carimbo ou vai assinar com a caneta? Como é que vai ser esse rolê? E alguém pode falsificar a caneta? O carimbo é mais difícil. Como é que vai funcionar? E você vai verificar se o cara comprou mesmo ou não? Cara, só esse cartão fidelidade já tem um monte de pormenores aí pra conseguir pensar no processo, cara. É muito louco. E até você falou isso daí, de empresa grande, né? Eu, inclusive, acho que para designers que estão iniciando, empresa grande talvez não seja o melhor cenário ali, né? É legal o salário, inclusive, né? Tipo, você trabalhar com pessoas que você admira, você pode encontrar mentores, tipo, trabalhar na sua empresa aí, né? com o Luan como chefe. É maravilhoso, deve ser maravilhoso. Mas ao mesmo tempo você fica um pouco limitado, né? Em algumas questões ali, porque é uma engrenagem tão grande que você às vezes não acaba tendo visão de um todo. Às vezes uma experiência menor numa empresa que você tem que quebrar mais a cabeça, às vezes tem menos recursos, acaba sendo mais interessante para o seu progresso de carreira. Não que você vá ficar lá a vida inteira, mas talvez para start e fortalecimento do pensar design pode ser uma boa, viu? Ou normalmente é melhor. Mas aí a gente já vai entrar em outro assunto. A gente já tá indo pra outra seara, mas enfim. Mas faz sentido, eu acho que pra galera que tá nos ouvindo aqui, contribuiu bastante aí pra essa questão. Porque faz parte da teoria, né? É o princípio ali de você começar com o design, aprender, e aplicando, e vendo o dia a dia, pra que quando você for galgando outros lugares, aí você já vai criando essa casca. E, mano, você tem alguma experiência, algum exemplo de algo onde você, por ter conhecimento da teoria do design, conseguiu influenciar positivamente nos seus projetos ali durante o processo criativo? Tem algo que, tipo, sei lá, tava difícil fazer alguma coisa e aí você, teve uma sacada por conta de uma teoria de design que você estudou e ajudou ali e influenciou para que o projeto desenrolasse, fosse melhor ou tivesse um retorno de mais sucesso ali para pro projeto como um todo, sabe? Eu acho que o que eu posso falar sobre isso daí que me ajuda mais é quando eu pego designs de pessoas assim que estão me ajudando, né? Assim, que eu deleguei o trabalho. Então, quando eu peço para alguém fazer um trabalho aqui para mim, que eu não tenho um funcionário, né? Mas eu tenho como que eu posso dizer? Uma equipe assim meio de freelancers, né? Que me ajudam no projetos aqui autônomos. E quando eles fazem, eu consigo, às vezes, direcionar melhor porque qual caminho seguir com aquele design, por qual caminho seguir a estética, identificar alguns possíveis erros ou propor alguma solução um pouco melhor. E tudo isso meio que parte da base dos princípios de design que eu estudei e que eu fui praticando ao longo do tempo. Então, eu vejo que estudar princípios fundamentais de design tem a parte teórica, mas também tem muita parte prática, né? Você botar a mão na massa. Eu falar aqui de tracking, falar de kern, de entrelinha, de alinhamento é uma coisa. Mas quando você pega um layout para você estruturar, um e-book, por exemplo. Aí você chega a informação no Word, sem nenhuma categorização nem nada. E aí você precisa determinar a hierarquia, você precisa determinar a relação do texto com imagem, o tamanho da linha,
tamanho da tipografia, o peso da tipografia na prática é outra coisa. Então, essa prática de estudar e de ensinar, porque uma coisa que me ajudou bastante foi ensinar esses fundamentos, né, do design. O Chief of Design ficou muito conhecido graças a esses fundamentos. Cor, tipografia, os artigos, até hoje em dia, são muito utilizados em trabalhos de faculdade, já fui citado em pós, mestrado, livro. Então, me ajudou bastante, né, para que eu pudesse melhorar essa parte e entender cada vez mais. E na prática é mais isso, assim, no dia a dia eu consegui orientar melhor os projetos que eu tô inserido. Eu vejo que, como eu falei, não adianta só estudar, né? Só a parte teórica, tem que praticar também. Então, se você está querendo aprender design, princípios e fundamentos de design, estuda a teoria, entende a teoria, mas coloca para fazer, né? Coloca aí um Figma da vida, nem que seja para fazer aquele exercício de folha de papel vegetal, que você coloca um layout por baixo e vai recriando por cima. Mas vai praticando, vai testando, vai errando, porque é assim que você também fortalece esse músculo de conceitos e princípios de design. Boa. E aí, pra gente finalizar, cara, além desse exemplo que você deu aí de praticar ali com esse papel aí, eu esqueci o nome do papel, é tipo papel manteiga, né? Que ele é mais transparente assim, né? Isso, folha vegetal. Tô ligado, tipo, era bem comum isso antigamente, a galera queria aprender a fazer desenho mesmo, né, de personagem. Tinha um cara na minha escola que fazia desenho do Dragon Ball, assim, na minha época, e às vezes ele usava esse tipo de papel, assim, pra passar por cima, assim, das revistinhas, era interessante. Eu aprendi muito, assim, cara, desenhar. Eu não sou ilustrador, né, mas eu fazia isso daí, que você falou de Dragon Ball, né, eu gosto. Então, eu fazia muito isso daí. E a gente não tem isso no design, né? O designer fica com aquele medo, eu vou copiar. Na ilustração, não. Os ilustradores aprendem muito copiando outros ilustradores, copiando muito desenhos que eles gostam, que eles admiram, como Dragon Ball, sei lá, como X-Men, seja qual vertente do quadrinho, do anime, do mangá for. Mas no design a gente não tem isso. E um exercício prático que a gente pode fazer, principalmente quem está iniciando, é justamente isso. Eu gostei do layout aqui do site do Luan, do Papo de UX, por exemplo. Coloca no Figma, recria. Então, o Luan utilizou aqui um espaçamento de 24 pixels do botão com texto. Por que ele utilizou isso daqui, né? Deu um espaçamento legal aqui, beleza. Qual o grid que ele utilizou? Tenta recriar o grid em cima, né? Faz esse exercício de desconstrução, de engenharia reversa no design das pessoas. Isso vai te ajudar bastante. Designer às vezes fica muito na cabeça assim, eu tô copiando, tô plagiando. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Claro que se você utilizar isso de forma indevida, né? Aí, né? Pelo amor de Deus, é mau caratismo da pessoa. Mas a gente tá falando de estudo, de melhorar a prática, né? Do design, do pensar também. Eu fazia isso muito com HTML quando eu queria estudar. Eu pegava template pronto de HTML e ia mudando o CSS, as coisas que eu queria, para transformar num site meu, assim. Tudo para testar mesmo e aprender. Não tinha cursos na época, assim, para aprender HTML. Tinha só os livros ali do Maljor, tal, não tinha grana para comprar. Então, tipo, pegava na internet ali os tutoriais e pegava aqueles template monster que tinha o site, baixava e ia brincando com aquilo lá, assim, pra até ir aprendendo, assim. Depois consegui fazer curso e tal, mas era isso, iria copiando ali pra... Por que isso funciona aqui? Por que tá usando dessa forma aqui essa tag? Por que tá usando esse CSS desse jeito? Por que tá com esse float aqui? Nossa, na época, por que você tá usando esses Z-index da vida, usava muito isso. Tá a posição absolute aqui, essas coisas de HTML. Aí depois eu fui descobrindo e aprendendo que nem precisava usar tudo aquilo lá, que na verdade usava, mas era mais complexo de usar, você nem precisava usar. Só que aí no começo você vai usando porque é o que você tá fazendo, depois você vai aprendendo os porquês, né, por trás, aí você vê, cara, não precisa disso aqui, isso aqui pode tirar, sabe? E puxar o assunto aqui pro tema do podcast, olha que interessante, né? Hoje em dia a gente fala de Dev Mode, né, no Figma, que é a parte ali onde você vai passar o handoff pra equipe de desenvolvimento. Quando você pega o Dev Mode, o que você vê lá? Box Model. Box Model é o quê? HTML e CSS. E esse Box Model do HTML e CSS, independente se for utilizar CSS Grid ou Flexbox, sei lá. Mas ele vem de quanto tempo atrás, né? Vem do CSS, sei lá, 1.0. CSS 1.0 é do quê? Sei lá, 1998?
Não sei. Então, é o princípio do HTML, o conceito de CSS que não mudou. O que facilitou foi a tecnologia, porque a gente tinha o quê? Dreamweaver. Né? Eu utilizei Fireworks para passar pro dev. A gente utilizava Photoshop, fatiava o layout e mandava pro dev. Hoje em dia não, você utiliza o dev mode. Mas se a pessoa tem um conhecimento de HTML e CSS, que é a base, até a base essencial também no Design System, ela vai saber exportar, seja no Figma, seja no Zeppelin, que a gente utilizou por um tempo atrás, no Sketch, no fatídico, no coitado do Adobe XD, enfim. Então perceba que até nessa parte da tecnologia, né, a linguagem se continua praticamente a mesma, assim, teve as evoluções, claro, mas a base é a mesma. E pra gente exportar, a gente só mudou a ferramenta, mas se não tiver o conhecimento, não adianta, assim, adianta, mas não adianta tanto se o designer for exportar lá sem saber o que é um padding, sem saber o que é um margem, como funciona, por exemplo, um Z-Index, que nem você falou aí. Cara, obrigado, mano, pelo papo. Espero que a galera tenha curtido aqui esse episódio. Foi super legal. Sempre leve, assim, trocar ideia com você, assim, a gente grava. É super divertido. As horas passam e a gente nem vê. A gente vai discutindo várias coisas, assim, né? E é da hora de fazer. Espero que você tenha curtido também aí, gravado novamente aqui o Papo de UX. E deixa aí agora suas redes sociais. Eu sei que a maioria da galera já te conhece, mas divulga aí. Tem sempre alguém que às vezes tá começando a conhecer o papo aqui e às vezes não sabe dos projetos que a gente faz, o seu projeto aí, mas divulga aí o Chief of Design e qualquer outro projeto que você tá em mente aí fazendo também agora. Show. Pô, obrigado, Luan. Valeu. Precisando aí é só chamar. Mesmo que precise acordar muito cedo pra gravar esse seu podcast aqui. Mas pode chamar aí que tamo junto. Brigadão mesmo. E só pra finalizar, né, lembrar que é importante vocês estudarem teoria, fundamentos, princípios de design, porque isso vai influenciar vocês a terem uma base sólida para tomarem decisões mais assertivas e criativas dentro do seu design, do seu pensar de design, né? Então, seja desde a estética, estética funcional, até realmente a efetividade daquilo que você está criando, né? Como que aquilo pode realmente ajudar o usuário e fazer um design coeso, eficiente, né? Então estudem princípios e fundamentos de design, sim. Principalmente se você migrou de outra área, porque se você é designer gráfico, provavelmente você já deve ter visto alguma coisa, né? Se não viu, mas enfim, se não viu também vai estudar. E obrigado, Luan, valeu mesmo. Quem quiser me seguir é Chief of Design, né? Chefe do design, você encontra digitando em inglês, você me encontra no YouTube, no Instagram, no LinkedIn eu tô criando bastante conteúdo, criando umas tretas lá, umas polêmicas, porque no LinkedIn eu percebi que dá treta lá, o que dá audiência é treta. Então você pode me seguir lá no LinkedIn, mas eu sou de boa. Quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, pode mandar também no Instagram, no LinkedIn, sem problema nenhum. E a gente tem os nossos podcasts, né? O Luan tem um podcast dele aqui, o Papo de UX. Eu também tenho o meu podcast que eu gravo no próprio canal do Chief of Design, às quintas-feiras no YouTube. E a gente tem o Semiose. Quem não segue o Semiose, aproveita aí também. Siga o Semiose Podcast, porque é uma pegada diferente do que o Luan faz aqui, né? Uma pegada até diferente também do que eu faço no meu, onde a gente traz pessoas muito gabaritadas, né? Muito inteligentes, né? Muito... Ixi, eu tô falando muito aqui. Mas são pessoas muito fodas, sabe? Que a gente traz lá. A gente traz uma galera muito foda pra agregar conteúdo pra vocês. E é um trampo que dá trabalho, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Luan mora no interior de São Paulo. Então ele tem que viajar aqui pra São Paulo pra gente gravar. E o Semiose é um projeto bem legal. Espero continuar fazendo com o Luan aqui por muito tempo. E precisamos da ajuda de vocês pra crescer o canal e pra que a gente possa... consequentemente ter mais possibilidades de gravação, de eventos que podem surgir no Semiose, tá bom? Então siga aí também Semiose Podcast, além do Chief of Design. E é isso, precisando aí, Luan, brigadão, é só me chamar aí. Valeu. Pô, obrigado eu, David. Pra quem não sabe, o David falou sobre acordar cedo. A gente grava aqui 7h30 da manhã, então, geralmente, quando eu mandei pro David, vamos gravar, tal. Não, tô dentro, tal, que hora? Eu falei, 7h30. Ele, nossa, mano. Cara, eu vou fazer você acordar cedo pelo menos uma vez na semana, vamos aí. Aí ele topou, tal, porque ele é brother, né? Brother tem que topar. Amizade é pra isso, cara. Na saúde, na doença, na dificuldade, na alegria, tem que estar junto sempre. Valeu, brigadão. E agradecer
todo mundo aí também que segue aqui o Papo de UX, lembra aí de deixar o seu like, compartilhar o link pelas redes sociais aí, marcar eu, marcar o David, marcar o Tiff, marca todo mundo aí que vai ser super legal ouvir a sua opinião. E se você quiser indicar mais pessoas pra participar aqui, manda pra mim também lá, ó, quero ouvir de novo o David, eu quero ouvir fulano, ciclano aí, as pessoas que estão participando aí, temas que você gostaria de ouvir aqui também pelo papo. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.